tema do vídeo é ser íntegro, ser verdadeiro, ser honesto, fazer o bem, vale a pena ou não vale a pena? Seria isso tudo, ser uma pessoa que tem essas características. Então eu vou começar aqui com uma breve introdução. Algum tempo atrás, no ano de 99 ou foi 2001, foi quando eu vi o primeiro vídeo do Laí Ribeiro, onde que ele fala lá no vídeo, sucesso não ocorre por acaso. Nesse vídeo eu fiquei impactado, porque ele fala como que ele conseguiu sucesso, como que você conseguir o sucesso, sucesso financeiro, sucesso familiar, que eu acho que está tudo junto, porque a pessoa não sai dela e vai viver outra área, ela está dentro dela e vive todas as áreas. Então eu acho que são várias áreas diferentes, mas que engloba a pessoa, né? Então a minha vida não andava para frente, só andava para trás. Por quê? Porque às vezes no trabalho eu queria fazer alguma outra coisa, entendeu? Uma coisa assim que eu estou falando desonesta. Queria fazer uma coisa desonesta para tentar ganhar mais dinheiro, entendeu? Só um exemplo, para você ter ideia de como que é a vida. Eu comecei a trabalhar numa empresa de ônibus, entendeu? Quando eu fiz um curso chamado Trânsito, no Cefetes, antigo Escola Técnica aqui em Goiânia. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de ônibus. E nessa empresa de ônibus eu ganhei uma carteirinha. Ganhei uma carteirinha onde que eu podia passar dentro do ônibus, entendeu? E passar quantas viagens eu quisesse, andar quantas vezes eu quisesse dentro do ônibus. Só que tinha um horário. Eu tinha que andar, eu tinha, parece que meia hora, era uma hora para mudar de ônibus. Eu não poderia passar essa carteirinha no mesmo ônibus antes de meia hora. E aí eu tive a brilhante ideia. Poxa vida, eu tô ganhando muito pouco aqui nessa empresa. Meu Deus, eu trabalho o dia inteiro. E eu podia ganhar uma coisinha a mais, né? Podia ganhar um troquinho a mais, né? Então o que acontece? Eu pensei assim, por que não vender a passagem dessa carteirinha? Então eu ia fazer o seguinte, além de eu estar ganhando o valor que eu estava ganhando lá na empresa, né, que me pagavam por mês, eu ia estar passando, por exemplo, eu ia estar num ponto de ônibus, aí a pessoa queria entrar dentro do ônibus e pagar a viagem, aí eu ia lá, passava a carteirinha para ela, ao invés dela passar o dinheiro pro trocador do ônibus, ela ia passar o dinheiro para mim, e eu ia ter uma rendinha. Só que isso é uma forma ilegal de você, na empresa, isso é ilegal, você não pode fazer isso, senão o que vai acontecer? Seu cartão vai ser anulado. Aí beleza, né? Aí eu comecei a passar, porque todos os meus amigos que trabalhavam lá na empresa faziam isso, entendeu? E nunca tinha acontecido nada. Então eu também comecei a fazer isso e ganhava aí, tipo assim, por dia, uns 20 reais ou mais, né? Por dia. Passando, parava no ponto, como eu trabalhava na rua fazendo a fiscalização dos ônibus, eu fazia isso, né? Porque não ia dar nada para mim. Então o que acontece? Como eu comecei a passar muita carteirinha todos os dias e muitas vezes, às vezes no mesmo ônibus repetido, lá no sistema da carteirinha estava acusando que eu estava fazendo isso. Então o que acontece? No decorrer aí de mais ou menos quase um ano de trabalho na empresa, eles me chamaram para conversar. Ó, Samuel, está acontecendo isso, eu vou ter que demitir você. Por que eu vou ter que demitir você? Porque quando você entrou aqui, estava escrito lá, você assinou o papel falando que tinha responsabilidade, que isso aqui que a gente está mostrando não é permitido, a gente explicou para você, e mesmo assim, olha só a lista de coisas. Não é possível que você está andando desse jeito em todos os ônibus, todos os dias, entendeu? Para você ver o que é desonestidade. E aí o que acontece? Eu peguei e fui demitido. E aí, ao invés de eu estar ganhando aquele salário que eu ganharia por mês,
Agora eu não estou ganhando nada. Por quê? Porque agora não tem nem o dinheiro que eu ganhava da carteirinha e nem o meu salário do mês. Então o que acontece? A minha vida andava de mal a pior. Mas isso é culpa de quem? É culpa dos meus amigos que faziam isso? É culpa do governo que rouba? Não, a culpa é minha. Eu nem queria fazer esse vídeo porque minha esposa falou assim, não, isso aí não tem nada a ver com saúde, não tem nada com canal, mas eu falei bem assim, não, eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão por aí fazem a mesma coisa, entendeu? É uma pequena coisinha, é um pequeno deslize que acaba com a vida da pessoa. Então eu pensei assim, eu posso ajudar alguém dando o que aconteceu na minha vida, falando o que aconteceu na minha vida e a atitude que eu tive de resolver mudar. Então o que acontece? Então eu assisti o vídeo do Laí Ribeiro, onde que ele fala o seguinte, que as coisas ruins vai para quem faz coisa ruim. As coisas boas vai para quem faz coisas boas. Só que uma plantação, como eu morei na roça, às vezes na roça, por isso que muitas vezes eu falo muito, que às vezes na roça é melhor de se viver do que na cidade. Porque lá a gente tem honestidade, lá o que é ensinado pra gente lá sempre é o que você comprar, você tem que pagar. Só que quando você vem pra cidade grande e você vai vendo o ritmo das pessoas da cidade grande, parece que vai mudando a característica que vem na gente desde pequeno. E essa característica em mim também começou a mudar, porque eu não sou diferente. Eu li outro livro também, chama-se Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. Que lá o cara fala o seguinte, que, por exemplo, quando você faz uma pequena coisinha, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, não existe vício, existe o hábito. Você habituou a fazer aquilo e aí você transfere essa característica para a sua vida. Uma ação praticada várias vezes se transforma em um hábito e não vício. Então, por exemplo, você fica habituado a fumar, habituado a beber, habituado a roubar, entendeu? Então, se você remove aquele hábito, vai parando aquele hábito de pouquinho, você remove aquela característica sua, que era de ladrão, beberrão, fumador e vários outros hábitos que tem por aí que a gente pode estar citando. Então, o que acontece? Eu peguei, fui demitido da empresa, fiquei triste, mas a culpa foi de quem? A culpa foi minha mesmo. Por quê? Porque eu me habituei com aquilo, porque eu vi meus amigos fazer, falei, vou fazer também. Fiz uma vez, deu certo, fiz 2 vezes, deu certo, 3, 4, 5, e aí pensei, não, nunca vai dar errado. E aí foi o meu erro, entendeu? Então o que acontece? Aquele vídeo do Laí Ribeiro foi de grande ajuda para minha vida, porque eu peguei aquelas informações e apliquei na minha vida. Então eu comecei a estudar melhor, comecei a me desenvolver melhor. Tipo assim, se eu falava uma palavra, só um exemplo, um palavrão, eu comecei a diminuir até que eu cortei totalmente palavrão da minha vida. Fui colocando vocabulários diferentes, né? Palavras diferentes, palavra mais culta. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, por que você fala tanto do Laí Ribeiro? Por que tipo assim, o Laí Ribeiro não é isso tudo. Tá, pode não ser, eu não importo com isso que ele seja. Eu falo dele porque foi a pessoa que me ajudou. Foi o pai intelectual que eu nunca tive. Entendeu? Meu pai não é assim, meu pai físico, né? Carnal. Meu pai, ele não tem essa habilidade mental. Então, eu peguei ele para minha vida como se fosse meu pai intelectual, aonde que eu cresci muito vendo e analisando as coisas que ele falava. Então, uma das coisas que eu achei mais legal é que a água sai da torneira, cai na pia, vai para o esgoto, vai para o rio, que cai no mar. Então é um ciclo, né? Então, por exemplo, se você faz um roubo de alguma coisa, você vai ser roubado uma hora, entendeu? E isso não adianta, porque você fez uma plantação, então você vai ter que colher, entendeu? Se você planta um grãozinho de milho, num pé de milho, dá pelo menos 3 espigas com milhares de grãos, entendeu? Então aquilo ali foi o que você colheu. Então o que acontece? Eu peguei e mudei toda a minha vida, né? Mudei o jeito de pensar, comecei a estudar,
entendeu? E aí minha vida foi só melhorando. Por quê? Porque aí eu fui vendo que aquele era o caminho, entendeu? Então, tipo assim, o dinheiro começou a vir, a felicidade familiar começou a vir, felicidade afetiva, que é de homem e mulher, também veio, entendeu? Tudo decorrente da humildade que eu estava tendo. Humildade que eu falo é o seguinte, é reconhecer quem eu sou. Reconhecer quem eu sou, minhas limitações, isso é ser humilde, não é andar rasgado. Humildade é reconhecer quem você realmente é e fazer daquilo uma forma de mudar a sua própria vida. Então, a primeira coisa que eu tive, ação. Eu comecei a agir, porque se você ficar parado, nada vai mudar na sua vida, entendeu? Então, o que acontece? Comecei a estudar, fazer faculdade, não deu certo uma faculdade, fui para outra, entendeu? Não deu certo outra, fui para outra. Então, sempre continuamente. E aí eu comecei a aplicar os conceitos que é aquele. Você nunca vai fazer uma coisa para alguém que você não faria para você. Em que forma que é isso, né? Não deixar a luz na casa de uma pessoa acesa, sendo que você não deixaria na sua. Não sujar a parede da casa de uma pessoa, se você não sujaria na sua. Numa empresa, por exemplo, aí eu comecei a trabalhar em outras empresas. Hoje, a qualquer momento que eu ligar para as empresas agora, depois que eu mudei a minha vida, todas me aceitam lá na onde que eu trabalhei. Por quê? Porque eu saía, desligava a luz. Se um funcionário deixasse a luz acesa, eu falava, a luz não é sua, não é você que paga. Então desliga lá onde que você estava passando, lá, você deixou acesa, então é melhor desligar. O computador ficou ligado? Não, vai lá e desliga o computador, está gastando energia, a energia não é sua. Entendeu? Então eu conferi as portas, janelas, estava tudo fechado antes de sair. Por quê? Porque aquilo ali eu estava trabalhando ali, como ele falou. Eu estava fazendo naquela empresa como se fosse na minha. Porque o dia que eu tivesse a minha, eu ia saber fazer da forma como se fosse o dono. Então, a última empresa que eu trabalhei foi uma empresa de fotografia. Onde que ia para o evento, fotografava, fazia tratamento de imagem, fazia um monte de coisa, design, trabalhava com política também, fazendo campanha política. Então eu trabalhei lá, eu acho que foi, não sei se foi 1 ano ou foi 2 anos que eu trabalhei lá. Foi o último emprego que eu tive antes de montar aqui Vida Boa. Então o que acontece? Trabalhando lá nessa empresa, eu e o dono lá, a qualquer momento que eu falar bem assim, fulano, eu estou precisando de ajuda, ele vai me ajudar. Porque eu fiz lá na empresa dele do jeito que eu estava fazendo na minha, entendeu? Responsabilidade, humildade, honestidade, não pegar nenhuma caneta que não é minha, entendeu? Aquela caneta foi comprada pro estúdio. Eu não vou apoderar dela se essa caneta não é minha. Então ficava lá, entendeu? O dinheiro ficava em cima da mesa, mas eu não pegava R$1. Por quê? Porque não é meu, não foi fruto do meu trabalho. Então eu não vou adquirir um fruto do trabalho alheio de outra pessoa. Então eu chegava no horário certo, realizava a minha função com excelência. Às vezes, muitas vezes, não precisa disso. Não precisa, porque você vai ser lembrado pelo estúdio que você é, pela qualidade de imagem que você é, não pelo volume de trabalho que você fez, entendeu? Por quê? Porque eu pegava as palavras do Laí, analisava na minha mente, falava bem assim, peraí, minha mente foi feita para raciocinar, não para devagar, não para ficar pensando, pensamento vagante. Foi feito para me pegar informação, captar informação, digerir a informação. O que é digerir? Processar para ver se aquela informação tem sentido. Porque eu vou pegar uma informação e vou falar uma informação que não tem sentido. Então não tem sentido, né? Fazer uma coisa dessa. Então eu pegava e falava, realmente essa informação tem sentido, eu vou aplicar na minha vida. Então o que é? Trabalhar lá naquela empresa, como sendo a minha empresa, cuidando dos computadores, cuidando da limpeza, entendeu? Limpava a minha mesa, meu ambiente de trabalho, fazia meu trabalho com excelência, um profissional de potencial, de um alto potencial, estava ali trabalhando. Na hora de sair, eles deixavam a chave na minha mão. Olha a responsabilidade. Você pegar uma chave da empresa, trancar tudo, ligar o alarme para você ir embora.
entendeu? Então eu desempenhei essa função com excelência. E aí eu comecei a ver os frutos, né? Comecei a ver os frutos, comecei a fazer o canal também voltado para a saúde, comecei a estudar na área de saúde. E o que acontece? A minha vida foi melhorando. Mas você paga o preço por ser honesto, você paga o preço por falar a verdade, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Entendeu? Então o que acontece? Às vezes você paga o preço. E é aqui que eu quero chegar. Às vezes vale o preço de você pagar por ser honesto, falar a verdade, ser sincero, íntegro, irrepreensível, que é aquela pessoa que não deixa ser repreendido. Ela se repreende antes de outra pessoa repreender ela. Entendeu? Então, o que acontece? Na minha vida valeu. Mas só que você encontra vários percalços nesse decorrer, porque como você já tem essa característica, como você já é desse jeito, você acha que as outras pessoas também é. E às vezes não é. Entendeu? Elas não são como você. E é aí que você se lasca, que é o meu caso também. Aí você me pergunta, mas Samuel, se lasca por quê? Porque é a vida trazendo novas oportunidades para te fazer crescer. Você entendeu? Não é se lascar de você se lascar e ficar se lascado, não. É a vida trazendo oportunidade, entendeu? Pode ser Deus ou o universo, como as pessoas gostam de chamar, entendeu? Deixa a critério de cada um tem uma crença, uma forma de pensar, entendeu? Então, esses percalços que as pessoas falam, problemas, são a vida trazendo uma oportunidade para você crescer. Por quê? Porque você estudou, porque você se profissionalizou, e aí de repente surge uma oportunidade que casa certinho com aquela ocasião que você estava vivendo. Então você vai e deslancha. Então, vou falar, eu morava num cortiço, entendeu? Quando eu estava trabalhando lá, e sempre pensando assim, cara, eu nunca vou mudar daqui, eu tô pagando aluguel, até hoje eu pago aluguel, mas ainda vou falar, até hoje eu pago aluguel, mas aí o que acontece? Eu tô morando num cortiço e tal, minha vida não muda, eu tô fazendo tudo certinho, entendeu? Por que não acontece a mudança? Porque eu tava um pouco acomodado também. Entendeu? Tava acomodado. Então eu pensei assim, rapaz, eu tenho que agir. Se eu não começar a agir, quem vai agir por mim? Quem? Meu pai, minha mãe, meus tios, ou alguém que vai chegar e me ver e agir? Não. Se eu não começar, nada vai mudar na minha vida. Então o que acontece? Eu morava num lugar, eu vou mostrar aí a imagem que eu filmei antes de sair de lá, para vocês verem como que era. E eu tenho certeza que muitas pessoas moram num lugar ou igual ou pior do que esse, entendeu? Mas não se preocupe, porque na hora que você começar a agir, você vai sair daí, entendeu? Você tem capacidade, você tem potencial, como eu também tenho, mas só que na época eu achava que eu não tinha, entendeu? Então o que acontece? Sempre os vídeos do Laí, sempre as informações dele, pra mim mudou, entendeu? Pra mim foi uma coisa de grande mudança na minha vida. Então, pessoal, aquela pessoa que está vivendo na mesma situação, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Você vai ver que é a mesma situação que você está vivendo, mas que você pode sair dessa situação. Eu agi fazendo o seguinte, sonhando de noite e trabalhando de dia. Trabalhando fazendo o quê? Procurando recursos, botando a minha mente para funcionar. Para quê? Para eu conseguir algo melhor na minha vida, para me sair daquela situação, entendeu? Porque eu sou casado, eu e minha esposa, graças a Deus, ela também trabalha. Ela trabalhava na época, entendeu? Para poder me ajudar. Tem pessoas que não, que já tem filhos, aí fica muito mais difícil. Mas nada é impossível, nada na nossa vida é impossível. Então, essas situações aí que aconteceu foi meu trampolim. Eu peguei, saí de lá e fui para outra casa. Só que aí eu cheguei na outra casa, já era melhor do que lá onde que eu estava morando. Tem até vários vídeos que eu fiz aí, que eu plantei lá um canteirinho de hortelã, plantei cana, plantei um monte de coisa lá no quintal. Aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim: ah, Samuel, agora você tá pensando de mudar e vai deixar tudo aí no quintal? Aí eu falei: o que tem? O que tem deixar aí? Eu estou plantando, estou semeando, entendeu? Se a pessoa achar por bem que isso aqui vai fazer bem para ela, porque hoje em dia plantas medicinais, ervas, ninguém valoriza,
entendeu? O cara chega lá, corta, que foi o que aconteceu, entendeu? Então nessa casa que eu tava morando, o teto dela já tava para cair, só que ela era melhor do que o muquifa onde que eu tava morando. Então para mim já tava melhor do que lá onde que eu tava, entendeu? É aí que acontece? Pagando aluguel também do mesmo jeito. Só que o ambiente já era melhor. Só que o teto da casa tava todo podre, os cupim já tava comendo, já tava para cair, entendeu? Então o que acontece? Eu falei bem assim, não, eu tenho que sair daqui, aqui já não dá mais para eu viver, entendeu? Deu para mim viver aquele tempo que foi quando eu saí de lá, mas agora eu tenho que procurar outro lugar. Foi aí que eu encontrei essa casa aqui onde que eu estava morando. A princípio, o dono dessa casa se pareceu uma pessoa muito boa, entendeu? Se pareceu uma pessoa boa na primeira vez que a gente conversou e tudo mais. Só que aí a gente foi conversando, eu notei que ele mentia, entendeu? Porque eu falava uma coisa com ele, conversava, combinava de um jeito e ele, sabe, a conversa não batia, assim. Você falava uma vez com a pessoa, quando você ia conversar com ele já era outra conversa. Então, as conversas não batiam. Eu ficava assim, gente, será que esse cara é gente boa ou não? E tal. Mas aí, igual eu falei, como você está habituado a ser uma pessoa que presta, a ser uma pessoa humilde, uma pessoa íntegra, irrepreensível e verdadeira, você acha às vezes que as outras pessoas são assim. E não são. E é aí que você se lasca. Para quê? Para você poder subir. É um trampolim. Você tem que sempre entender que os problemas vêm na sua vida, às vezes, que é para te ajudar a sair daquele estado de comodidade, entendeu? Passar para uma coisa melhor. E foi isso que está acontecendo com a minha vida. Aí o que acontece? Eu peguei e saí de lá, dessa casa onde que eu estava morando. Só que, quando eu cheguei aqui nesta casa, tava tudo lascado, as paredes, tudo destruído, entendeu? Tudo cheio de infiltração nas paredes, o quintal todo sujo. Vou mostrar aí um vídeo para vocês verem do quintal. E aí pessoal, beleza? Mudei de casa, agora tô com a casa nova, olha o tamanho do quintal. Viram aí? O quintal tava todo sujo. Então, é porque eu não tirei foto dessa casa, mas tava toda cheia de infiltração. Lá num quarto onde que eu coloco o computador, o teto tinha caído todinho, o reboco. A laje estava lá, mas o reboco estava caindo e a parede tinha cedido para o lado, né? E o dono falou que não tinha condições, né? Então eu falei bem assim, perguntei para ele. Falei, o senhor tem intenção de vender esse imóvel? Ou tem intenção de alugar para outra pessoa? Como que é? Ele falou, não, que não ia vender tão cedo, entendeu? Eu falei, não, é porque onde eu tô morando está assim, eu quero passar para cá, nem que eu faça a reforma da casa, entendeu? Mas eu quero ficar aqui até eu conseguir dinheiro para eu poder comprar minha casa, eu não quero sair daqui. Combinado? Combinado. Aí o que acontece? Peguei, fui lá, redigi o contrato, falei para nossa equipe lá jurídica fazer um contrato, o nosso advogado fez um contrato para a gente levar para o dono, né, para ele assinar. Aí eu entreguei na mão do dono, só que aí ele falou o seguinte, que naquele dia ele não poderia assinar o contrato, porque ele ia levar para a casa dele para ele ler, mas que o negócio já estava fechado e tudo mais. Aí o que acontece? Eu confiei na palavra dele, né, falei, não, tudo bem então. Aí a gente conversou a respeito da reforma, né, da pintura, da casa, tudo mais, mudança as tomadas, tudo destruída, tudo quebrado, entendeu? Tem de péssima qualidade. Eu falei, não, eu vou mudar, por quê? Porque é o lugar onde que eu vou morar. Então eu vou morar num lugar todo destruído, todo feio, porque não é meu. Porque não é meu, eu vou deixar do jeito que tá. Não, eu vou fazer o melhor possível, porque quando eu tiver o meu, eu vou saber zelar, eu vou saber cuidar. A mesma forma, aquele mesmo método de pensar que funciona. Se você aplicar na sua vida, você vai ver que funciona. Só que os conselhos de outras pessoas que estão de fora é o seguinte: não, você vai arrumar um trem que não é seu, isso aqui é alugado, você vai arrumar, você vai aplicar dinheiro para outra pessoa, blá blá blá. Não, minha mente não é essa. Minha mente é arrumar um lugar onde que eu vou estar vivendo, entendeu? Então eu tenho que ter um conforto. Agora, porque o imóvel não é meu, vou deixar o teto caído. O imóvel não é meu, vou deixar o quintal sujo. O imóvel não é meu, vou deixar as paredes todas lascadas. Claro que não, hein? Eu que estou morando ali,
mas o conselho das pessoas era outro, né? Então, o que que acontece? Vou mostrar aqui para vocês ver o que que eu fiz, olha só. Olha lá, coloquei ali, ó, aqui, ó, meu tênis fica aqui, sempre fica esse tapetinho aqui, ó, fica bem ali para eu colocar o tênis para não vir sujeira para fora. Então aqui minha esposa colocou um arranjinho para a gente não ficar preocupando com chave e tal, todas as vezes na hora que vai sair, né? Aí eu peguei, ó, pintei tudo a parede de branco, passei massa, a gente, ó, comprei uma outra tomada, coloquei ali, ó, tudo bonitinho. Nossa televisão ainda tá no chão, porque a gente não tem rack, não tem muito conforto, olha lá. Só tem esse sofazinho aqui e aquele outro. Coloquei uma luminária bonitinha lá, ó. Como eu sou designer também, eu fiz esse arranjinho aqui na parede. Aí, olha lá, ó, tá vendo? Ó, branco. E aqui eu fiz um outro detalhe porque eu ia colocar a televisão aqui nessa parede. Aí, olha só. Aqui, ó, fiz um detalhe aqui, ó. Tá vendo? Na parede. Ó, um rodapé. Aí, ó, tá todas as caixas aí, porque a gente já tá preparando para mudar de novo. Mas vai vindo, galera. Ó lá. Fiz um detalhe ali. Ó, arrumei o teto aqui, tava todo lascado da cozinha. Então, aqui, ó, é a entrada do quarto. Aí eu também fiz um detalhe aqui, ó, na parede. Olha o tanto ficou bonito. Eu particularmente gostei. Aqui as caixas que a gente tá arrumando, né, já para mudar de novo. Aqui era o outro quarto, ó. Esse teto aqui não existia. Olha lá, aquela luminária ali, eu ainda tenho que arrumar ela também, deixar ela bonitinha pro dono. Olha lá, aqui essa parede aqui é onde que eu tô filmando, ó. Essa parede aqui não existia. Era a parede tinha cedido pro lado de lá em uma rachadura enorme e o teto tinha desabado completamente. Aí a gente pegou e arrumou, contratei um pedreiro. E o pedreiro falou pra mim que não ia dar certo, porque tinha que derrubar a parede toda, ó. Ó a rachadura que já abriu de novo. Ó lá no canto, ó. Aonde o pedreiro arrumou, já rachou de novo. Por quê? Porque ele me disse que não ia prestar e o dono não quis arrumar. Então aí, ó, a gente fez um detalhe bonitinho. Ali era um quarto que, se possivelmente viesse visita aqui pra casa, ia dormir aqui. E aqui o nosso quarto. Aí eu coloquei um ventiladorzinho no teto, porque eu odeio o ar-condicionado. Resseca e tira a umidade do ambiente, ó. Fiz um detalhe na parede. Pintei essa outra parede aqui de rosinha para minha esposa, ó, tal. As tomadas, tudo mudado, ó. Tudo tomada boa para não explodir. Ó, fiz um detalhe nesse quarto para ficar um ambiente legal, agradável, ó. Coloquei um cinzinha na parede. Então, ó, as luminárias, ó, para não pegar a radiação da luz na gente, que é um abafador da luminária. Então, para vocês verem, ó, fiz tudo. Ah, dei uma limpada no quintal, um monte de telha, sem contar as telhas que eu já joguei fora. Aí, por quê? Porque o teto tava todo cheio de goteira. Tava todo cheio de goteira. Então, galera, para vocês verem, aí, o que acontece? Vou falar para você, mas não entenda isso como uma coisa ruim na sua vida. Não é ruim, isso é um trampolim para você sair dessa vida. O que acontece? Beleza, né? Aí eu peguei, organizei, fiz a casa todinha. E aí o que você tem que fazer? Você que é uma pessoa honesta, o que você tem que fazer? Chamar o dono do imóvel para você mostrar para ele o que foi feito no imóvel, as mudanças que você fez, entendeu? Aí beleza, eu chamei ele aqui em casa e tal, aí ele ficou olhando assim com nossa, porque antes de eu mudar para cá, ele morava aqui. Você entendeu? Então, tipo assim, o cara morava num ambiente onde que era totalmente destruído. Como que você mora num ambiente sem arrumar nada, sem fazer nada na casa? Então ele foi morar, não sei, parece que é na casa dos pais dele, e para alugar essa casa para ter uma renda extra, né? Então ele chegou aqui e ficou assim admirado. Nossa, as paredes ficou muito bonita, isso e aquilo ficou muito bonito e tal, não sei o que. E aí o que acontece? Eu não sei o que acontece, foi o plano que ele teve, né?
Só que aí, no dia que eu vim mostrar, eu falei, ó, você podia trazer o contrato que a gente assinou. E isso eu já tava morando aqui, né? Já tô morando aqui. Já tenho, acho que 5 meses que eu tô morando aqui nessa casa. E aí eu falei, ó, eu passei o contrato pro senhor no dia que a gente combinou. Até hoje o senhor não trouxe o contrato e tal. Aí, não, no dia que eu for pegar o aluguel lá na sua loja, eu vou levar o contrato já assinado, né? Aí eu falei, não, tudo bem. Aí ele entrou, eu mostrei pra ele, né, as modificações que a gente tinha feito na casa. Troquei 200 telhas. Agora você imagina como que o telhado da casa tava. Com 200 telhas quebradas. Então eu fui lá, troquei nos lugares onde que não tinha jeito de trocar a telha. Eu pedi para um rapaz subir lá em cima, passar aquele vedacalha para não poder dar infiltração nos lugares, entendeu? Trocou outro telhado, entendeu? E hoje, para você fazer qualquer coisa, para você comprar uma tomada, você compra uma tomada lá numa ferragista sem pagar nada. Pois é, foi essa a resposta que você tem. Você não compra uma tomada que você for comprar lá, se ela for R$3, se você não tiver R$3, o cara não te leva. Só que quando você coloca as coisas na casa de uma pessoa que não é sua e você vai falar para ele não, você fez porque você quis. Você entendeu? Você melhorou o ambiente para a pessoa, entendeu? Para um imóvel, você está zelando do imóvel que não é seu, como se fosse seu, e melhor ainda, que a pessoa pegou uma pessoa que realmente faz isso, porque o ruim é você pegar um inquilino que não tá nem aí, que é aquele que pensa assim, não é meu, tô nem aí, foda-se, entendeu? Aí o dono da casa se lasca, por quê? Porque ele vai estragar a casa ao invés de arrumar. Aí você pega uma pessoa boa, que é um inquilino que quer cuidar do seu imóvel e tal, não, você fez problema seu, entendeu? Não, então tudo bem, já que eu fiz problema meu, eu tô morando lá, né, tudo bem, beleza. Aí você arrumou o telhado, por quê? Porque a vizinhança já te avisou, falou, moraram outros inquilinos aí também, e a reclamação deles eram que o telhado, a casa enchia de água, por isso que você viu a infiltração na casa inteira. Aí você falou assim, nossa, cara, então se aconteceu isso, você vai ter que se preparar, né? Porque senão você vai acontecer a mesma coisa que os outros aconteceram. Então você pega e troca lá. Aí na hora de você pagar o aluguel, ele não levou um contrato. Aí tipo assim, desde o primeiro dia ele mentiu, até o dia que chegou lá para para assinar o contrato. Aí eu falei bem assim, cara, ele não. Aí eu fui ver, aí caiu a ficha. Que ele não é uma pessoa de confiança. Aí eu falei, não, tudo bem, eu imprimo um contrato aqui e o senhor assina aqui agora. Aí eu peguei, imprimi o contrato, na hora que ele foi assinar, ele, sabe o que é, Samuel? Não, é porque eu vou querer a casa. Eu tô lá no meu pai, não tá dando certo e agora eu quero a casa, entendeu? Então, não tem jeito de eu assinar esse contrato, porque se eu assinar esse contrato, você vai ter que estar morando lá pelo menos 1 ano e tal. Aí você imagina, né? Como que eu fiquei? Fiquei chateado, é claro, né? Porque eu gastei R$2.000 para fazer a reforma da casa, pedreiro, tinta, telhas, um tanto de coisa, porque eu pensei que não tinha conversado com ele que era 1 ano que eu ia ficar morando, né? Ou mais, até quando eu comprar a minha casa, que eu perguntei para ele se ele tinha algum interesse, aí primeiro ele falou que o dinheiro era para a mulher dele, depois falou que a mulher dele ia partir o lote no meio, e depois um monte de coisa. Não, aí falou um tanto de coisa que são coisas que não tem nada a ver, porque a primeira palavra é aquela, combinou, então vai ser isso, vai. Para mim é assim, né? Só que para as outras pessoas que não têm a mesma visão, não é. Então, tipo assim, aí minha esposa chorou, porque, nossa, a gente fez tanta coisa, não sei o que. Aí vem os conselhos das pessoas de fora. Suja as paredes tudo na hora que você sair. Eu vou, pega o cachorro. Porque o Lincoln é doido, gente. O Lincoln ele agora, ele tá tipo assim, igual o ser humaninho lá daquele vídeo lá do rapaz do ser humaninho. O cara tá o capeta. Só que eu converso com ele muito, né? Tô falando com o Lincoln, o cachorro. Converso com o cachorro muito pra ele ficar mais brando, né? E tal. Então, a ideia das pessoas era fazer o quê? Pegar o cachorro,
fazer o cachorro pisar na lama e sujar as paredes, tudo, que tá tudo bonitinho. Claro que não. Se eu fazer isso, eu vou estar me rebaixando num nível maior do que o cara que fez aquilo comigo, entendeu? Então eu não vou fazer isso, eu não vou me igualar ao nível dele, eu sou superior, meu raciocínio, meu intelecto é de uma pessoa intelectual, não vou fazer uma coisa dessa. Como que um intelectual age? De uma forma sábia, entendeu? De uma forma com sabedoria. Vem a raiva, em você e em mim a raiva é igual, entendeu? A raiva brota, mas o que diferencia a gente é o controle que você tem da raiva. Aí ele conversou comigo, não, eu vou querer a casa. Aí na hora eu pensei de falar um monte de coisa pra ele. Só que aí eu parei um pouquinho, raciocinei, falei, não devo falar isso. Por quê? Porque senão eu vou perder uma amizade. Entendeu? Uma amizade pra mim é muito importante. Então eu peguei e falei bem assim, não, dessa forma que o senhor quer? Sim, não, então tudo bem. Então a gente vai fazer isso. Por quê? Porque nesse momento eu estou plantando. Entendeu? Estou plantando. Então, na mesma hora, eu falei bem assim, vamos procurar outro lugar e tal. E aí, o que acontece? Foi agora que a gente caiu numa pessoa boa. Então, a gente procurou, eu acho que a gente não procurou 2 semanas. Já encontramos uma outra casa para a gente mudar, na frente de um parque, que eu amo. Agora eu posso plantar um monte de planta lá no parque, posso plantar manga, posso plantar um monte de coisa. Por quê? Porque tem um parque de frente à nossa casa, entendeu? Então fica muito legal de fazer um canteiro lá na frente, embelezar o lugar, né? Não vai ser para mim, mas vai ser para todo mundo. Eu estou contribuindo para a sociedade. Isso é o que eu estou pensando no momento, entendeu? Contribuição para a sociedade. E com isso, o universo, a vida, vai me levar para uma coisa melhor. Então eu já aprendi. E você aprenda também. Se você for fazer um aluguel hoje, ou se você for fazer uma negociação, o contrato tem que estar na mão e a pessoa tem que assinar no ato da entrega da chave ou do fechamento de negócio. Por quê? Para você não passar o mesmo constrangimento que eu passei. Entendeu? Você imagina o que é lixar a parede, imagina o que é pintar, ficar de pó da cabeça aos pés, entendeu? Pensando assim, não, agora eu vou morar numa coisa que eu batalhei e tal, eu que pintei e tudo mais. E aí chega alguém e fala, não, eu quero a casa de volta. É um constrangimento, né? Mas a culpa é de quem? A culpa é da pessoa? Não, a culpa é sua, que não fez a pessoa falar, não, você deu a sua palavra, então aqui, ó, tá aqui o contrato, assina aqui pra gente fechar com a palavra que você deu. Por quê? Porque se ele falasse alguma coisa, aí você tinha um meio judicialmente de agir contra a quebra de promessa que ele fez, entendeu? Então o que acontece? Essa pessoa que da outra casa agora que a gente alugou é uma pessoa muito gente boa, entendeu? Aparentemente assinou lá o contrato na hora, entendeu? Nos passou a chave. É uma senhora, ela tem Parkinson, entendeu? Já é uma forma de eu também ajudar ela, entendeu? A diminuir o Parkinson que ela tem. Entendeu? Eu como ser humano já vou dar meus dotes na área da saúde, entendeu? Então eu achei muito legal. E a casa lá é totalmente superior à que a gente está morando aqui agora, entendeu? Então, mostrar para você, vale a pena ser íntegro, honesto, verdadeiro? Sim ou não? Na minha opinião, na minha vida, tá valendo a pena até agora. Porque tudo de bom que eu tenho feito tá vindo pra minha vida novamente, entendeu? Tá voltando pra minha vida em dobro. Eu nunca pensava em estar morando numa casa, olha só, aonde que tem uma pinturinha, aonde que tem um sofazinho, entendeu? Porque aonde eu morava no Muquifo, ó, aonde tem uma luminária bonitinha, entendeu? Com a luz de LED aí pra não agredir o meu organismo. Então eu nunca imaginava em ter casado e estar morando num lugar desse, sem os recursos do meu pai, sem recursos da minha família, dos meus tios, vivendo apenas do que eu estou conseguindo com o esforço do trabalho, entendeu? Então eu não pensava isso. E depois que eu comecei a agir, como o pai lá, né, intelectual, Laí Ribeiro, falou, talvez funcionou para ele, ou talvez ele fez aquele vídeo nem falando
montando um quebra-cabeça para poder passar para as pessoas, para ele poder também ter a renda do dinheiro dele e tal. Talvez ele nem fez e nem funcionou, mas aquela aplicação, aquele jeito que eu raciocinei, deu certo para mim. Entendeu? Não sei para você, mas para mim deu certo o jeito de pensar, que é você fazer para as pessoas como você fosse fazer para você cuidar da empresa como você cuidaria da sua, você desligar as luzes porque estaria gastando energia, você não gastar muita água porque estaria gastando a sua água. Então sempre pensar no benefício do outro, e é claro que esses benefícios que você fosse fazer para o outro ia voltar para você. Então na minha vida funcionou. Então galera, esse vídeo é para mostrar o seguinte, que corrente do bem vai para quem tem corrente do bem, corrente do mal vai para quem faz o mal. Então às vezes você fala assim, não, só dá errado na minha vida, mas será o que você está fazendo para dar tudo errado na sua vida? Será que você tem feito coisas erradas com o outro, enganado, mentido, roubado, como muitos políticos aí? Às vezes o político rouba e de repente no final da vida morre de câncer num hospital todo lascado. Ou então às vezes trai a esposa num motel e lá ele dá acontece uma coisa no coração, uma parada cardíaca em cima da puta e morre lá em cima, e toda a família fica sabendo que ele estava traindo a mulher com a puta, que ele morreu em cima dela, entendeu? Dentro de um motel. Ou a pessoa morre assassinada porque estava fazendo uma coisa ruim. Então essas coisas ruins elas atraem para a vida daquela pessoa, entendeu? Então a prática do bem, para mim, na minha vida mudou completamente. A prática do bem, vocês lembram no começo do vídeo o exemplo que eu falei. Trabalhava numa empresa de transporte, passava a carteirinha, ganhava meus 20 reais por mês, por dia. E aí, só que aí no final de um tempo, aquela tática foi descoberta. E aí o que aconteceu? Fui demitido, passei dificuldade, fiquei sem dinheiro, fiquei tendo que procurar outra coisa, entendeu? Por quê? Porque eu agi ruim, eu agi mal, aquilo lá veio pra cima de mim. Mas depois que eu comecei a agir corretamente, sua palavra tem que ser uma palavra de homem. Homem que eu tô falando assim, de humano. Ou é sim ou é não. Entendeu? Ou vai fazer, vou chegar tal hora, tá lá tal hora. Entendeu? Vai vestir que roupa? Roupa, calça azul. Então você tem que estar lá com a calça azul que você falou. Entendeu? Vai falar que você vai no aniversário? Vou. Então você tem que anotar em algum lugar para você não esquecer que você tá lá. Porque aquela pessoa que você falou que vai, ela estava contando com a sua palavra. Aí se você não vai, falar, Samuel não veio, eu chamei ele me deu a palavra que ia vir. É muito constrangedor isso. Falar que vai pagar, eu vou te pagar tal dia. Aquele dia você tem que pagar. Se você não for pagar aquele dia, ou você não fala, ou você não promete. Mas se você prometer, cumpra com sua palavra. Então galera, o vídeo é esse. Espero que eu tenha ajudado alguém, entendeu? Que está passando pela mesma dificuldade que eu, entendeu? E ó, você viu que essa dificuldade minha aqui foi um trampolim. E logo logo eu vou mostrar minha casa para vocês. A minha casa, que aonde que eu vou morar, que eu tô falando assim, aonde que eu vou comprar, eu vou mostrar. E quem tiver aí uns 150 mil, 200 mil, quiser me ajudar, quiser fazer uma doação aí pra mim, eu não dispenso não, galera. Então eu penso o seguinte, que eu vou fazer aí eu quero uma chacrinha para eu plantar minhas coisinhas, plantar um monte de coisas medicinais, e que o empresário aí que tiver um dinheirinho aí, 200 mil, não for fazer nada, quiser fazer o bem para alguém, pode estar fazendo para mim, ou 150 mil, 200 mil, quiser comprar uma chácara para mim aqui no entorno de Goiânia, para mim lotar ela de árvores frutíferas e medicinais, pode ficar à vontade, eu não dispenso não. Eu quero mostrar para vocês agora meu tomatezinho orgânico que eu plantei aqui, para você ver. Vou mostrar aqui para você. Aí galera, ó, tomate sem agrotóxico, totalmente orgânico, entendeu? Que eu plantei, olha ali o cacho de tomate que já tá dando ali.
Esse aqui vai ser os dois que eu vou aproveitar, né? Porque eu vou mudar essa semana. Pé de ervacedeira. Nesse cantinho aqui eu plantei ervas medicinais de todo jeito. Pé de pimenta, ali na frente um pé de babosa. E aqui o Lincoln, ó. Ser humaninho é retado. E esse aqui, ó, é outra plantinha aqui que eu tô deixando aqui pra enraizar. Olha lá no fundo, ó. Já deu uma enraizada boa. Essa plantinha aí combate gripe. Eu nem sei o nome dela, mas ela é igual hortelã. Então, galera, é isso aí. Sempre faça o bem, não importe a quem. Sempre fale a verdade. Sempre busque estar aí com integridade na sua vida, que você vai conseguir 1000 vezes mais. E acredite em você, acredite nos seus sonhos e faça alguma coisa para vocês realizar. Então, galera, é isso aí. Samuel Camargo, sempre estudando, testando e postando na contramão do sistema, na contramão do que o mundo fala para você, que é certo. Roubar, mentir, matar, destruir, na contramão desse sistema. Samuel Camargo, um abraço a todos, valeu. Oh meu Deus, Linquinho! Oh meu Deus! Aí, galera, olha o pelo desse cachorro. Olha o pelo dele, só passando ozonídeo de coco, né? Hidratação, né, Lincoln? Valeu!